Então, boa tarde, né, a todos e todas. Sejam bem-vindos, né? Eu sou Juliana Oliveira, consultora técnica aqui da Coordenação Geral de Vigilância da Tuberculose, Micoses Endêmicas e Micobactérias Não Tuberculosas, CGTM, aqui do Departamento HIV/AIDS, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis, da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério, né? Hoje a gente vai estar realizando o nosso quarto webinar, em continuidade a uma série de webinários que promovemos neste mês de março e outros que vamos ter no mês de abril, como parte das atividades em alusão ao Dia Mundial da Tuberculose. Na última sexta-feira, né, dia 24, a gente teve o lançamento, né, pela ministra da Saúde, da Campanha Nacional de Tuberculose. O SUS está junto com você nessa luta e a gente está com essa série de webinários com o objetivo de compartilhar e divulgar as experiências exitosas que foram selecionadas por meio do edital de chamada pública para mapeamento de experiências exitosas no enfrentamento da tuberculose, realizada aqui pela coordenação no final de 2022. A gente teve um total de 71 experiências, né, inscritas. Dessas, as 15 mais bem pontuadas foram selecionadas para poder estar fazendo a apresentação aqui e também vão participar de uma publicação para divulgação dessas experiências, né? Então, a gente tem experiência abrangendo aí todas as 5 regiões do Brasil. O webinar de hoje, ele vai ter como tema experiências exitosas no planejamento estratégico e na integração, vigilância e atenção à tuberculose, e hoje a gente vai contar com a participação de um convidado externo, né? O Stefano Barbosa, que é pesquisador aí da Fiocruz Brasília. Muito obrigada, Stefano, pela sua participação. Se quiser dar um oi aí para o pessoal. Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer estar presente aqui. Convidado que sempre vai dizer sim ao programa de tuberculose. Então, é um convite já com resposta. É um prazer. Obrigado pelo convite. Ótimo, Stefano, obrigada por sua participação. E a gente também agradece a disponibilidade e participação das pessoas que estão aqui representando as suas equipes para apresentar as experiências, né? A Priscila Scaff, representando a cidade de Fiocruz, a Cristina, do Programa de Controle da Tuberculose de Porto Alegre, a Natália Taídes, do Programa de Controle de Tuberculose de Aparecida de Goiânia, e a Tatiana Nunes, do Programa Municipal de Controle de Tuberculose de Teresina. Então, nós vamos ter essas 4 apresentações. Vamos fazer as apresentações em sequência, né? Começando com a Priscila, depois a Cristina, a Natália e a Tatiana. Cada apresentador terá até 15 minutos para fazer a sua exposição. Após esse período, né, a gente vai fazer rodadas de perguntas e comentários e também contando aí com a participação do Stefano para poder fazer esse debate. As pessoas que estão nos assistindo podem enviar suas perguntas aqui pelo chat. A gente só pede para que vocês se identifiquem, né? Coloque seu nome e em seguida a sua pergunta. Só lembrando, gente, que nós não teremos lista de presença, mas para aquelas pessoas, né, que nos acompanham online, a declaração de participação e as apresentações, elas vão ficar disponíveis após o encerramento do webinar na plataforma webinar.aides.gov.br. Então, em sequência, vamos dar início às apresentações. Vou passar a palavra para Priscila. Priscila, é com você. Olá, boa tarde. Obrigada, Juliana, pela apresentação. Então, vamos lá, boa tarde a todos que nos assistem, boa tarde aos colegas que vão apresentar também a sua experiência. Então, primeiramente, agradecer por esse reconhecimento do nosso trabalho. Eu fico bastante feliz por ter liderado essa pesquisa, que denominada Avaliação de Desempenho do Controle da Tuberculose em Municípios Brasileiros. Eu liderei, entretanto, eu tive o auxílio aí dos colegas pesquisadores e professores do SIDAX, Fiocruz, da Bahia, também do ISC, do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, da UNB e da London School of Hygiene and Tropical Medicine. Bom, então, essa experiência, ela se trata de uma pesquisa, né, que a gente desenvolveu. O público-alvo dessa experiência são profissionais, principalmente da gestão municipal, os coordenadores municipais e também das unidades básicas de saúde, os gerentes, né, da atenção básica, mas também as pessoas da academia, que a gente acredita que trouxe uma pesquisa inovadora,
que fazia tempo que não tinha sido realizada nesse âmbito operacional, como fizemos, e também para a comunidade em geral interessada no assunto da tuberculose. O período de execução foi com os dados de 2015 a 2018. Entretanto, a gente realizou mesmo a pesquisa, a gente começou a realizá-la em 2020, com esses dados, né, passados. A gente tinha dados de cura da tuberculose até 2018, então por isso que a gente optou por esse período. A gente utilizou dados administrativos para realizar essa pesquisa, extraindo os dados disponibilizados, né, no SINATB, no e-gestor da atenção básica, onde a gente capturou os dados de cobertura da atenção básica, e também no Tabnet, DataSUS, como dados relativos à população, à taxa de desemprego, etc. Com relação ao problema e solução, né? Então, qual que foi o problema identificado? Para contar um pouquinho da história dessa pesquisa, foi o primeiro produto, né, o primeiro artigo do meu pós-doc, que eu desenvolvi no SIDAX, Fiocruz, Bahia, e a gente desenvolveu um trabalho de incidência e fatores associados à tuberculose entre contatos domiciliares. Nas discussões para formalizar esse artigo, a gente verificou que a política de identificação de contatos é uma política bastante antiga no Brasil, incentivada pelo programa de tuberculose do Ministério, então isso já estava bastante consolidado. Então, a gente queria verificar se teria alguma diferença de incidência e fatores associados com relação ao desempenho dos municípios. E aí a gente foi atrás desse indicador de desempenho e a gente não encontrou um atualizado que tivesse só indicadores, operacionais, né? A gente encontrou um publicado por Pelissari, né, em 2018, se eu não me engano, só que ele incluía o indicador de incidência e não era interessante para a gente, porque a gente queria justamente identificar a incidência. Então, a gente não utilizou a incidência e fizemos um novo estudo, mais recente, sobre esse tema, tinham estudos no passado, né, só com indicadores operacionais. E o objetivo, então, foi avaliar o desempenho dos municípios brasileiros em relação a esses indicadores de controle da tuberculose. Como método, a gente utilizou, então, um estudo ecológico. O território foi de abrangência nacional, entretanto, a gente, infelizmente, não conseguimos abranger a totalidade de municípios brasileiros, porque tem municípios que não notificaram casos de TB no período, então seria impossível avaliar indicadores, né? Mas a gente conseguiu abranger 2.845 municípios, a gente utilizou como critério de introdução, né, dos municípios no estudo, aqueles que tivessem pelo menos 4 casos novos de tuberculose e 1 caso novo de TB pulmonar no período de estudo, e a gente conseguiu uma abrangência alta de casos novos, né? 98,5% dos casos novos de TB a gente conseguiu incluir no nosso estudo. Então, apesar de não incluir todos os municípios, a gente incluiu quase a totalidade dos casos novos da doença. O outro desafio foi verificar as diferenças desses municípios, né? A gente mora num país muito grande, com muitas desigualdades, muitas diferenças, e a gente verificou que seria impossível colocar todos num lugar só, né? A gente precisou agrupar esses municípios, primeiramente em relação a habitantes, né? Aporte populacional. Então, a gente classificou eles em menos de 50 mil, de 50 a 100, de 100 a 300 e mais de 300 mil habitantes, como a gente verifica aqui no mapa, né? Então, essa foi a primeira classificação. E depois a gente usou um método chamado K-médias para agrupar esses municípios para entender o desempenho dos indicadores da TB em cada aporte populacional desses 4 que eu falei anteriormente. E aí a gente encontrou com esse método 3 grupos de municípios, né, que a gente denominou de A, B e C. O A é o azul, o B é o amarelo e o C o vermelho. E na nossa classificação, o que a gente encontrou? Que os municípios do grupo A são aqueles de melhor desempenho para os indicadores da tuberculose. Os do grupo B têm um desempenho intermediário e os do grupo C foi o que a gente encontrou um desempenho mais insatisfatório para o controle da doença. E a gente vê aqui no mapa, que é o principal resultado do nosso estudo, que nos municípios com mais de 300 mil habitantes, predominam os municípios do grupo C,
ou seja, com um desempenho mais insatisfatório para a doença. Os indicadores que a gente utilizou foram esses. De todos os indicadores utilizados, né, pelo Ministério da Saúde para monitoramento da doença, a gente conseguiu utilizar 6, são 11 no total, se eu não me engano, a gente utilizou 6, que a gente tinha um número suficiente de municípios, que a gente conseguiria abranger mais municípios. Então, foi a confirmação laboratorial, o exame de contatos, a testagem para o HIV, a realização do tratamento diretamente observado, o abandono no tratamento e a cura de casos novos de TB pulmonar. Além desses, a gente achou importante tentar identificar alguns indicadores epidemiológicos e contextuais. Então, a gente incluiu a incidência e a mortalidade por TB, a taxa de detecção de AIDS e também a cobertura da atenção básica e a taxa de desemprego, para verificar se isso tinha alguma interferência nos resultados. Então, como a experiência ela foi selecionada, né, os principais pontos que o Ministério da Saúde destacou foi que a gente utilizou esse critério de casos novos e essa estratificação de municípios que a gente fez por porte populacional. E também a avaliação de desempenho especificamente, né, por indicadores operacionais de controle da doença, e também que a gente conseguiu fazer recomendação para gestores, né, tudo alinhado ao plano de eliminação da TB como um problema de saúde pública, também alinhado com a intensificação da pesquisa e inovação, né, no Brasil. O principal resultado que a gente encontrou foi esse que eu apontei, né, os municípios do grupo C, aqueles com desempenho insatisfatório para o controle da doença, eles abrangeram grande parte dos casos novos de tuberculose no Brasil, quase 46% dos casos novos de TB no Brasil residem em municípios que não têm um bom indicador de controle da TB, né? E a gente destaca principalmente aqueles municípios com mais de 300 mil habitantes. Então, a TB no Brasil, ela é concentrada, né, em grandes aglomerados populacionais, e esses municípios não desempenham bem os indicadores da TB, né? Então, quando a gente olha os indicadores da TB lá no boletim epidemiológico, a gente tem uma abrangência do Brasil como todo, uma média do Brasil. E nessa média, a gente não consegue olhar esses detalhes que a gente conseguiu captar com a pesquisa, né? No boletim a gente tem as capitais, né? E acredito que a gente conseguiu captar essas nuances que a gente tem no interior do nosso país. Então, vou destacar aqui alguns resultados, porque apenas desses grupos C, né? O que chama atenção nesses municípios do grupo C? Grande parte das capitais estão incluídas aí, e nos municípios do grupo C, com mais de 300 mil habitantes, a gente tem 43% dos casos novos de TB, que a gente acredita que seja uma porcentagem importante. Então, o que esses municípios têm, né? Uma baixa realização do TDO, né, que eu destaco aqui. A média foi de 15%, bastante baixa nesses municípios. A realização de exame de contatos também baixa, com uma média de 56%. O abandono do tratamento abaixo da meta, né, com uma média de 13,9%. E outro fator importante é que esses municípios têm uma cobertura da atenção básica baixa, né, com uma média de 66%. E a gente acredita que esses municípios tenham dificuldade para desempenhar as ações, né, de prevenção e cuidado da TB devido a essa menor cobertura da atenção básica também. Como considerações finais, eu destaco o principal resultado, né, que grande parte desses casos novos de TB no Brasil, nesse período que a gente analisou, ocorreu, então, em municípios que não estão desempenhando bem o controle da doença, principalmente nesses indicadores que eu destaquei, né, de realização do TDO, exame de contatos, abandono no tratamento. E a gente acredita muito na expansão e fortalecimento da atenção básica como uma intervenção importante para aumentar a avaliação de contatos, principalmente a realização do tratamento diretamente observado, e também reduzir o abandono do tratamento. Então,
essas principais recomendações que a gente coloca na nossa pesquisa. E eu acho que é isso. Obrigada, agradecer também ao SIDAX. E essa pesquisa, é importante dizer que foi financiada pelo Ministério da Saúde, eu recebi uma bolsa de pesquisa para desempenhá-la durante um ano. Agradecer ao Ministério da Saúde também nesse projeto de fortalecimento do Sistema Nacional de Vigilância para Prevenção, Detecção Precoce e Resposta Rápida das Emergências em Saúde Pública, que finalizou ano passado. E a gente tem uma segunda pesquisa, fruto desse projeto que a gente está em busca de publicação. Obrigada. Ficou disponível para as dúvidas. Obrigada, Priscila. Excelente apresentação. Vamos dar sequência agora. Cristina, pode colocar sua apresentação, por favor? Deixa eu avisar que aqui vai entrar. Olá, boa tarde. Me chamo Cristina, sou enfermeira, trabalho então na coordenação de atenção à IST, tuberculose, HIV, AIDS e hepatites virais do município de Porto Alegre. Eu fico como responsável então da tuberculose. Então, a nossa experiência então foi a elaboração do plano de enfrentamento da tuberculose de Porto Alegre, com um enfoque principalmente nas populações vulnerabilizadas. Então, como surgiu? A gente tem em Porto Alegre como meta colocada, né, no programa de metas do município o aumento para 60% de cura no município, né, até 2024. No momento que a gente iniciou, então, a produção, né, a elaboração do plano, a gente estava com cerca de 50% de cura. Agora, com o novo boletim, a gente já viu que a realidade mudou, infelizmente um pouquinho para pior, mas mais um motivo e a importância de a gente, então, ter, né, um plano que esteja atualizado e que seja focado principalmente nas populações vulnerabilizadas. Então, vou falar mais ou menos como aconteceu. Esse plano, então, ele teve uma colaboração de diversas áreas, participou, então, a equipe de vigilância epidemiológica, o núcleo de equidades, a coordenação laboratorial, assessoria de planejamento e, claro, a nossa coordenação. O núcleo de equidades, ele está dentro de uma coordenação de políticas públicas em saúde em Porto Alegre, e ele é composto por 5 áreas técnicas que cuidam da saúde das pessoas, em situação de rua, população negra, pessoas imigrantes, refugiadas e apátricas, povos indígenas e população LGBTQIA+. E a gente realizou ele no primeiro quadrimestre de 2022. Então, um pouco assim para descrever o nosso território. Então, ele abrange, então, o município inteiro. Em 2022, então, quando a gente se propôs a fazer esse plano, nós éramos a 4ª capital em incidência de casos novos, a 1ª capital em co-infecção HIV-TB, 4ª capital de óbitos por tuberculose. A nossa cura, então, estava em 50,8%, e nosso abandono estava cerca de 30%. Hoje a gente aumentou o abandono e diminuiu a cura. Então, Porto Alegre, ela é dividida em 4 coordenadorias de saúde em 17 distritos sanitários. Em 2022, a gente, então, destaca que foi notificado mais casos novos e mais curas e um menor abandono no distrito Partenon. No distrito do Sul e Leste e Nordeste, nós tivemos as maiores taxas de abandono, seguido também da região central. E no Distrito Centro, nós tivemos um menor percentual de casos novos diagnosticados em relação, então, aos esperados. A gente diagnosticou 65% só do esperado. Eu faço uma ressalva, então, que no Distrito Partenon, a gente tem casas prisionais. Então, a gente tem um número maior, então, de diagnóstico e também uma possibilidade maior de cura e de menor abandono nessas casas. E elas são notificadas enquanto esse território. No Distrito Sul e no Leste e Nordeste, nós temos pouca cobertura dos serviços, tínhamos, né? Pouca cobertura dos serviços especializados. Restinga e Extremo Sul são áreas muito mais afastadas dos serviços, dispositivos de saúde, principalmente dos centros de referência de tuberculose. E no Distrito Leste e Nordeste, nós também não tínhamos até 2019. Nós tínhamos um centro de referência, ele foi fechado, então, em 2019, os profissionais, alguns remanejados para os SAIs e outros para atenção primária. E no Distrito Centro, nós temos um maior percentual de população em situação de rua, porém, apesar de ser a maior concentração, inclusive, de pessoas, a gente tem apenas
3 unidades da atenção primária, e na época também nós contávamos com uma equipe, contamos ainda com uma equipe de consultório na rua. Então, foi definido, né, o plano local definiu, então, como foco o enfrentamento da tuberculose em populações vulneráveis, e foi elaborado a partir de discussão entre diversas áreas técnicas que representam essas populações. Então, nosso problema, nós tínhamos um plano municipal de 2019, que então estava atualizado, né, porque já era de 2019, e a gente tinha, então, poucas estratégias propostas para o alcance dessa nova meta, que foi, então, definida em 2021 pelo PROMETA. A gente percebeu, principalmente, uma necessidade dessas estratégias focadas nas populações vulnerabilizadas, e também a gente vinha com dois cenários que também estavam dificultando, né, então, o nosso trabalho, e que a gente entendeu que também precisavam de novas estratégias, porque a gente teve uma troca das equipes de atenção primária, né, devido a um novo modelo de contratação, que agora são, acho que são quase todas as unidades da atenção primária estão parcerizadas, e aí, então, a Covid-19 também. Então, como se iniciou essa construção do plano? A gente assumiu a tuberculose, eu assumi a tuberculose no final de dezembro de 2021. Daí, o que aconteceu? Saí correndo para fazer um plano para a gente poder ter um norte, né, do nosso trabalho. Naquela época, a gente ainda se via muito pouco, né, a gente via, e aí a gente vê o quanto a gente teve, né, esse atraso, essa perda, né, do contato pessoal e visual. Saí fazendo o plano, e quando fomos compartilhar, então, o texto, a própria coordenação de políticas públicas chamou a atenção. Opa, mas a gente quer participar também da construção. E para nós isso é maravilhoso. Então, nós fizemos 3 reuniões virtuais, né, mas compartilhamos um documento online onde foram colocadas, então, sugestões, estratégias discutidas, e cada, então, área de núcleo de equidades propôs estratégicas com responsabilidade compartilhada, assim como a vigilância epidemiológica e a coordenação laboratorial, principalmente. Nós criamos, então, nós elaboramos eles em consonância com o Plano Nacional, então, a gente seguiu os 3 pilares propostos no Plano Nacional. E aí, agora, eu trouxe para a apresentação, principalmente o que a gente já começou e o que a gente conseguiu implementar, então, como os resultados desse plano já nesse um ano e pouquinho que a gente tem o plano. Então, a gente conseguiu reabrir, então, 2 centros de referência de tuberculose em territórios estratégicos, um, então, naquela região que eu falei da leste-nordeste, que tinham indicadores preocupantes, e também o CRTB Navegantes, que fica numa outra região também muito estratégica, com populações vulnerabilizadas, e que aumenta também o acesso de uma região de Porto Alegre que a gente fala que são as ilhas, que são bem afastadas, então, de dispositivos de saúde, a não ser da atenção primária que está presente lá. Com os CRTBs, a gente, então, conseguiu ampliar a educação permanente, e aí eu trago aqui que ela é propositiva ou demandada, porque os centros, então, hoje a gente conta com 4 centros de referência municipais e mais um que é estadual, que é o ambulatório de zoologia do Sanatório Partenon, então, com um caráter não só de centros de referência para o atendimento de nível secundário, mas também como uma referência no território para educação permanente, para monitoramento, então, para matriciamento. Então, propositiva. A equipe percebe que alguma unidade está com dificuldade de fazer uma prescrição, identificação, ela, então, propõe ir na unidade para fazer, então, uma atualização, ou demandada. As unidades demandam uma atualização, e então a equipe prepara. A gente está em processo de revisão de uma plataforma Educapoa, que é uma plataforma para os cursos online na prefeitura, para ficar, então, disponível, autogestionada para todas as pessoas que estão ingressando ou que têm interesse em fazer uma atualização, não precisam só esperar, então, a nossa educação permanente presencial e poder acessar a qualquer tempo. A gente, então, até pouco, a gente não tinha em todas as unidades o uso do GAL, né, para solicitar os escarros, e hoje, então, a gente está com uma previsão de conclusão até abril de 2023, né, desse ano, para que todas, então, unidades solicitem o escarro, né, a coleta de escarro pelo GAL, para a gente poder um melhor controle também
dessas solicitações. E a gente também está passando por uma reorganização do transporte das amostras, porque isso também é um ponto muito importante, porque é pré-analítico, né? A gente precisa sempre aperfeiçoar esse processo para a gente poder ter um aproveitamento melhor das amostras. E eu vou dizer só um dado que, até então, a gente tem tido cerca de 50% de aproveitamento das amostras. Agora a gente está melhorando um pouco. Isso por qualidade das amostras e também pelo tempo de ida até o laboratório. Uma das principais que a gente tinha muita preocupação era a ampliação da prova tuberculínica. Até então, a gente tinha 2 pontos de aplicação, um principal na região central e outro na região norte. Então, hoje a gente conta com pelo menos 5 pontos municipais, né? A gente fez uma capacitação, então, de novos profissionais, os profissionais que assumiram os CRTBs, e também dos serviços que não tinham, então, pessoas para fazer a aplicação. E a gente também começou, a modalidade, digamos que extramuros, eu botei entre parênteses, mas além das instituições de longa permanência ou escolas que a gente já se fazia, então, a saída para fazer a investigação de contatos, hoje a gente organiza também, né, os serviços organizam nas unidades da atenção primária que tem um número considerável de contatos ou que realmente as pessoas não conseguem ir até o centro de referência. Então, se organiza, então, a aplicação no território. Então, a gente consegue aumentar, então, essa investigação de contatos ainda, né, podemos aumentar mais, mas a gente já teve um aumento significativo de acesso, então. A gente faz um monitoramento, então, das baciloscopias, né, positivas, principalmente verificando se foi realizado o teste rápido de HIV, se iniciou o tratamento, se a prescrição está correta. Isso quem faz são os centros de referência em tuberculose. Então, por isso que eu disse, eles podem propor, a partir desse monitoramento que eles fazem, ou do matriciamento de dúvidas dúvidas que eles percebem a partir das discussões de casos, se precisa ou não fazer uma atualização naquela unidade. Nós, então, instituímos um GT, né, um grupo de trabalho para a elaboração da linha de cuidado da tuberculose no município, com enfoque nas populações vulnerabilizadas. Nós, recentemente, terminamos, então, um diagnóstico da rede para a gente identificar as lacunas, né, e poder atuar onde a gente está falhando, né? A gente também iniciou uma transição do cuidado e um monitoramento das altas hospitalares, que também são realizadas pelo centro de referência nos territórios. Então, eles vão, além de receber, então, os pacientes que são de nível secundário, eles também atuam numa gestão compartilhada, então, num cuidado compartilhado com a atenção primária para os egressos que vão, então, para a atenção primária. E eu vou falar em vários momentos do nosso projeto Não Bacila Palpe Rua, que foi, então, uma experiência também identificada como exitosa pelo Ministério, já teve apresentação, e ela está ganhando cada vez mais uma proporção maior, né? Então, a gente tem trabalhado muito nesse projeto, que é um projeto que monitora todas as pessoas em situação de rua que foram diagnosticadas com tuberculose. No início era para busca das interrupções de tratamento, hoje a gente já percebe que precisa também fazer o acompanhamento, né? Aí eu trouxe fotos, porque eu gosto de mostrar, né, quem está fazendo, o que está acontecendo. Nos CRTBs, a gente, então, propôs uma reunião mensal, nós reunimos todas as equipes, todo mundo da equipe dos CRTBs se reúnem uma vez por mês para a gente poder fazer repasses, discussão de processo de trabalho, educação permanente. Isso faz com que todo mundo se olhe, compartilhe, e cada vez mais a gente tenha os serviços parametrizados, ou, enfim, trabalhando de uma forma mais conjunta. Aqui eu trago uma foto da educação permanente, então, da Coordenadoria Leste, feita, então, pelo CRTB Bom Jesus e o PPD Extramuros. Pilar 2. Políticas arrojadas e sistema de apoio. Então, a gente se aproximou, né, muito, e atualmente eu faço parte da coordenação ampliada do Comitê de Enfrentamento Estadual de Enfrentamento da Tuberculose, né. A Caixa, como um todo, não só voltado para a tuberculose, a gente, então, tem uma proximidade cada vez maior com as ONGs, né,
A gente, então, recentemente fez o primeiro seminário das ONGs, tivemos mais de 20 ONGs envolvidas. Nós também estamos, principalmente pelo projeto Não Vacila Pop Rua, nos aproximando cada vez mais dos dispositivos da assistência social, né, centro POPs e restaurantes populares, que a gente já tem feito um trabalho com uma frequência maior, então, de atuação nesses espaços. Então, como eu falei, os CRTBs, né, com seus caráter de matriciamento, educação permanente e também com interlocutores das coordenadorias de saúde, então a gente vai cada vez trazendo mais pessoas para dentro da tuberculose, parceria com mediadores interculturais. Os mediadores interculturais são pessoas que são imigrantes, né, são 2 senegaleses, não, 2 haitianos, uma senegalesa e venezuelano, né, nós temos 4 nesse momento no município, e eles são, então, mediadores interculturais, eles auxiliam e acompanham, então, os imigrantes nas necessidades de saúde, principalmente quem tem pouca dificuldade, quem tem pouca facilidade, né, então, com português. Nós intensificamos cada vez mais as campanhas e os materiais para divulgação da tuberculose, então também já traduzimos para outros idiomas como francês e crioulo haitiano, está em processo de edição para a gente poder fazer a impressão desses materiais, e a gente vai estender mais ainda para cada vez mais a gente ter esse alcance, né, eu sempre falo, a gente poder levar a palavra de coque para todos os espaços possíveis. E um fortalecimento da vigilância que a gente iniciou o projeto na verdade não é projeto, plataforma Sentinela, que é para notificação e acompanhamento dos casos de tuberculose no município online, e principalmente na investigação dos contatos, a gente poder fazer o link com o caso índice e acompanhar a partir do caso índice. Aqui. Então, aqui, então, eu trouxe as fotos. Essa laranja, então, é de 2022, né, que a gente fez logo que a gente entrou. Em 2022, a gente teve, no mês de março, uma inserção muito maior nas mídias, né, esse ano foi um pouco mais discreta, mas a gente, então, conseguiu voltar novamente a produzir nossos próprios materiais. Então, na foto, são profissionais, trabalhadores da linha de frente, né, ali em 2022 é o Daniel, um agente comunitário, agente de endemias, né, e um paciente que permitiu, então, participar. Este ano nós, então, trouxemos, né, todos juntos para vencer a tuberculose, então reunimos muitos trabalhadores e os intermediadores culturais na foto, e a gente conseguiu, então, colocar nos Buzzdoor. Aqui, então, eu trago de novo, né, então voltamos para campo, na rua, dentro em sala de espera das unidades, no centro POPs, e aqui também eu trouxe uma foto muito bonita, que é do pessoal do CRTB da Bom Jesus, que faz atividades junto nos centros comunitários dos territórios. Essa era a festa de Natal. No pilar 3, então, a intensificação da pesquisa e inovação, a gente ainda está em negociação, mas a gente não desistiu de implementar o IGRE em Porto Alegre. A gente iniciou, então, mas ainda em processo, já o referenciamento com os indicadores dentro do território, né? E as parcerias com universidades e sociedade civil, para pesquisas, então, Não Vacila Pop Rua, agora tem uma proximidade com a URGS entrou tanto a saúde coletiva quanto a enfermagem para ser um projeto de extensão também. O PET Saúde, a gente tem um PET Saúde tuberculose, que é com a Unicinos, na região norte, né, que está monitorando, acompanhando educação permanente dentro desse território, e a gente vai iniciar, então, a participação no Expand TBT, que é a cascata do cuidado dos contatos. Então, aqui eu trouxe as fotos, então, da roda de conversa na Unicinos, então, da inserção dentro das universidades, e uma foto do nosso projeto, que eu tenho muito orgulho, então, assim, eu disse que eu ia falar bastante, que é o do Não Vacila Pop Rua, que é uma reunião, a última que a gente fez, onde a gente teve, então, restaurante popular, centro pop, fundação, né, então, representantes da assistência social, CRTBs, consultório na rua, então a gente tem cada vez mais se articulado e se unido, principalmente presencialmente, para discutir tanto a construção, né,
do projeto, quanto já discutir casos, né, e mudar o desfecho dessas pessoas em situação de rua. E é isso. Obrigada. Obrigada, Cristina, pela apresentação, bem bacana. Depois a gente vai ter perguntas, muita coisa para poder discutir também. Vamos dar, na sequência, passar para a Natália fazer a apresentação dela. Pode tentar compartilhar, Natália. Só um momentinho, boa tarde. Tá bom. Então, boa tarde, meu nome é Natália, eu sou enfermeira da Vigilância Epidemiológica de Aparecida de Goiânia e atualmente eu estou trabalhando no programa de tuberculose e hanseníase. E o nosso trabalho foi superando as barreiras na avaliação dos contatos do paciente de tuberculose. É uma atividade que foi feita por nós aqui, né, juntamente com o pessoal da atenção básica. Essa ação, essa ideia, ela surgiu aqui conosco, porque tem apenas 1 ano e meio só que a nossa equipe ficou responsável pelo programa. Então, desde a coordenadora e os enfermeiros que fazem parte, nós somos novos, assim, por dizer, no programa. Então, quando nós recebemos o programa, nós recebemos ele com um probleminha que era que os nossos indicadores estavam muito abaixo do esperado. Então, já estava chegando numa parte de verba sendo cortada, alguns problemas sérios com relação ao programa. Então, nós começamos a fazer um levantamento, uma busca de quais eram os principais pontos de problemas que a gente tinha com relação ao programa de tuberculose que levou a esses indicadores tão baixos. Então, o período que nós usamos foi de novembro de 2021 a novembro de 2022, que foi a época que nós entramos no programa. Aparecida de Goiânia é o segundo maior estado é o segundo maior município do estado de Goiás. Atualmente ele tem um pouquinho mais de 600 mil habitantes. E em relação à atenção, nós somos compostos por 42 UBSs, né? Um centro de referência de tuberculose e 5 UPAs. Quando nós começamos a desenvolver a estratégia no programa, nós partimos da questão da busca dos casos novos por meio das avaliações dos contatos, porque esse era o nosso principal objetivo na questão dos indicadores, que estavam muito baixos nessa avaliação. Então, nós começamos por aí, e foi através dessa avaliação dos contatos que surgiu todo o trabalho. Quando nós começamos a fazer essa avaliação desses contatos, o que a gente percebia? Que quando a gente conversava com a população, ou conversava com os pacientes com relação a por que os contatos não estavam sendo avaliados, por que eles não tinham essa preocupação, eles informavam que era muito longe, ou porque estavam trabalhando, ou porque existe ainda um certo preconceito e estigma com relação à doença. Então, as pessoas falavam assim, mas o problema não sou eu, quem tá doente é meu marido, eu não estou sentindo nada. Então, ouvindo essas pessoas, nós partimos para pensar em como a gente ia conseguir fazer uma forma alternativa de fazer essas avaliações, porque a gente chegou ao ponto de perceber que, se dependesse apenas do paciente, nós não iríamos conseguir fazer. Aqui nós temos um problema, né, que era a questão do nível dos indicadores. Os casos novos que a gente teve uma diminuição no ano de 2020, 2021 aumentou um pouquinho, 22 caiu de novo. Eu acho que isso todo o Brasil passou pela questão do Covid, era um dos motivos disso. Aqui era a questão da avaliação dos contatos. Estava um pouquinho abaixo, a gente tinha muitos contatos registrados, não estava conseguindo avaliar, foi fazendo uma curva, e ali de 2021 para 2022, quando a gente começou a entrar, foi começando a melhorar um pouquinho. Essa aqui, vou voltar aqui um pouquinho na questão dos problemas. Então, voltando à questão dos problemas, quando a gente pensou nisso, a gente tem um problema também, que era a questão do presídio.
porque o município de Aparecida tem um presídio, que é do estado, então a gente tinha um problema também muito grande na questão do abandono, porque os presos, eles iniciavam o tratamento lá e recebiam alvará e a gente não conseguia depois achar esse preso, ou às vezes a gente não tinha contato com os familiares dos presos, né? Porque naquela época ainda tinha a questão das visitas, crianças que participavam de lá, e a gente não tinha uma certa comunicação com o presídio. A gente só recebia as notificações que lá fazia, e não tinha mais depois, quando recebia, o preso recebeu alvará, e era simplesmente no abandono. Um caso específico foi o caso que fez tudo começar do nosso projeto. Nós recebemos uma família de venezuelanos aqui no município, e foram diagnosticados, 2 pacientes foram diagnosticados com tuberculose. Eles foram iniciar o tratamento, e nós percebemos que eles tinham muitos contatos, eles tinham, se não me engano, eram 7, 8 contatos com eles. E essas pessoas não conseguiam chegar até o local apropriado para fazer o PPD, ou passar pelo médico para fazer essa avaliação dos contatos. Então, aqui surgiu a ideia de nós conseguirmos o transporte para essa população, onde o carro da secretaria, ele ia até a casa do paciente, buscava, levava para fazer o exame e devolvia o mesmo em casa. Então, a gente usou essa técnica e foi a partir daí que deu, como se diz, o clique, né, para a gente começar a fazer o nosso projeto. Que a gente pensou, então, deu certo com isso, a gente conseguiu alcançar as pessoas. Então, se nós estamos com esse problema, por que não irmos até o paciente? Porque, como eles tinham algumas dificuldades, que às vezes era muito longe, ou às vezes estava trabalhando, ou às vezes esse estigma de que quem está doente não sou eu, é o meu acompanhante. Então, a gente usou meio que aquele ditado: se a montanha não vai a Maomé, Maomé vai a montanha. Então, nós começamos a ligar para os pacientes, informávamos eles sobre a questão a questão do problema, a questão da doença, explicava, a gente falava que o contato necessitava ser avaliado, porque como tem muito convívio, a tuberculose a gente passa pela respiração, pela tosse, e aí eles inventavam essas desculpas. E quando eles inventavam chega a ser desculpa, né? É um problema, uma dificuldade que eles têm, a gente questionava. E se a gente for até a sua casa? O senhor está falando que o senhor trabalha hoje, mas sábado o senhor está em casa? Não, sábado eu estou em casa. Sábado a gente consegue reunir o senhor, a sua esposa e, sei lá, os 2, 3 filhos que ainda falta avaliar? Não, assim pode. Então, a gente começou a fazer esse projeto de extensão de horário. Então, a gente agendava com a família um dia, um horário, e nós íamos até a família. O laboratório municipal nosso, ele cedeu alguns frascos de PPD para nós, porque ficam lá, e aí a gente ia até a família, fazia a avaliação e combinava 3 dias, 2, 3 dias depois, voltar lá e fazer essa leitura. Então, assim, foi uma coisa que deu muito certo, está dando muito certo. E não só a gente usou que é a questão da avaliação dos contatos, nós usamos também para aqueles pacientes que, às vezes, não iam até a unidade para buscar a medicação, pois estava no serviço, chegava tarde, não tinha condições. Então, a gente tem uma comunicação com a atenção básica, uma comunicação com o centro de especialidade, onde aquele paciente que eles percebem que, após a data para pegar a medicação, não aparece, eles entram em contato conosco da vigilância para nós fazermos essa busca ativa do paciente. Senhor José, o senhor não foi buscar o remédio do senhor hoje? Por quê? É porque eu estou trabalhando, até agora eu não consigo, eu saio do serviço às 6 horas, o postinho só fecha às 5. Tudo bem, onde o senhor trabalha? Nós podemos levar medicação para o senhor no seu trabalho? Nós podemos levar medicação para o senhor em casa? Quem vai estar lá? Não, pode, minha esposa vai receber. E assim nós estamos fazendo, a gente está tentando facilitar o acesso da população ao tratamento.
aquele pessoal que não consegue ir nas consultas pela vulnerabilidade, ou por algum motivo que não tem carro, é muito longe, ou tem crianças para cuidar, nós estamos providenciando esse carro. A gente liga, olha, o senhor tem consulta tal dia, tal horário, o senhor está conseguindo ir? Ah, eu não consigo hoje. Então, o carro vai pegar o senhor, ele passa lá, busca, leva o paciente para consulta e depois devolve em casa. Assim, tem funcionado muito bem o nosso programa com relação a isso. Aí aqui a gente tem umas fotinhas de um perrengue que a gente passou no fim de semana, o carro que ficou atolado quando a gente foi nos lugares. Essa aqui é uma criança, onde a gente foi até a casa dela, era uma família com 6 pessoas, para a gente fazer o teste tuberculíneo. Perdão. Como eu disse novamente, a solução que a gente fez o levantamento, né, os contatos registrados com os contatos avaliados, qual faltava, as causas que impediam a realização dessa avaliação, distância, falta de dinheiro, falta de conhecimento, o estigma com relação à doença. Fazemos uma realização do manejo logístico para avaliação desses contatos, porque é uma coisa que a vigilância não consegue trabalhar sozinha, depende de toda uma equipe, depende do pessoal do laboratório, depende do pessoal do transporte e depende também dos meus colegas para a gente fazer tudo isso, o dia, o local, o horário que a gente faz, porque a gente tenta fazer uma logística onde a gente consegue com várias famílias mais próximas ali durante o dia, o máximo de pessoas possível. O agendamento do carro, né, como gentilmente o pessoal nos cede, e o planejamento desse método estendido em loco da avaliação. Chega lá, porque é uma coisa também que a gente consegue perceber, porque muitas das vezes a gente chega lá e detecta alguns outros problemas que a gente consegue ajudar. Às vezes o paciente, a gente já aconteceu o caso de chegar na casa, o paciente não ter documento, porque perdeu, e aí esses documentos ficam difíceis de conseguir fazer exames e fazer outros procedimentos, às vezes pacientes que não têm o que comer. Então, a gente já chegou nessa fase também de chegar e encontrar pacientes que, às vezes, não tinham o que comer e não estavam tomando o remédio porque não tinham o que comer, são medicações fortes, causam mal-estar. A gente também consegue fazer esse levantamento dos problemas e trabalhar depois com as outras equipes. E, como eu disse, foi uma experiência, um trabalho que deu muito certo, que o ano passado, com isso, a gente conseguiu até um certificado do Ministério da Saúde, onde a gente conseguiu 90% dos contatos avaliados. A gente pegou com 50, 52 e conseguimos, em um ano, levantar para 90%. Então, assim, a gente fica muito orgulhoso desse nosso trabalho, porque foi uma coisa que realmente deu muito certo e continua dando até hoje, que é um trabalho que a gente está usando essa experiência também até na hanseníase para fazer essas avaliações também. Durante esse processo, nós achamos 62 casos de pacientes que hoje estão em tratamento de ILTB e 5 casos de tuberculose ativa. Então, para nós, foi um número muito grande nessa busca que a gente teve desses contatos. Como resultado, é o que eu já falei, né? Ela conseguiu identificar novos pacientes, tratar esses pacientes mais precocemente, sendo assim, a gente reduz essa cadeia de transmissão. Além dos contatos, que é uma coisa que eu falei muito aqui, mas também a gente está tentando diminuir, a gente está conseguindo diminuir a taxa de abandono, porque como às vezes eles não conseguem buscar a medicação, nós estamos levando a medicação para eles, às vezes eles identificam algum problema, o remédio está forte, preciso de uma nova consulta, a gente está sempre em contato com os nossos pacientes, a gente tem um WhatsApp ali para eles sempre se comunicar conosco, caso tenha algum problema, porque às vezes não atende ligação, mas o WhatsApp hoje em dia todo mundo responde, né? Então, eles sempre estão, assim, nós estamos monitorando esses pacientes, eles estão em contato com a gente, quando eles têm qualquer problema com relação à consulta, às medicações, eles conseguem falar conosco. E isso também, durante esse trabalho nosso, a gente evidenciou também um aumento, né, grande
desse estigma, desse problema, desse preconceito, por assim dizer, com relação à doença, que a gente teve casos de pacientes que tratam em outras unidades longe de casa, porque não querem que as pessoas saibam que ele tem a doença, ou às vezes os próprios familiares têm o preconceito com a pessoa que está ali com ele, com a doença. Então, a gente está também fazendo essas orientações, está ensinando as pessoas que a tuberculose é um tratamento 100% tratado, ele é 100%, como se diz, absorvível pelo SUS, que é gratuito o tratamento, e que se trata, tem cura, e caso não trate, dá complicações. Então, assim, isso a gente está tendo uma importância muito grande com relação a isso para os nossos pacientes. Esse é um outro resultado que a gente percebeu, foi a questão da dificuldade do acesso, né, para as pessoas para fazer o teste, porque, como disse, às vezes é muito longe, infelizmente é Aparecida apenas em um lugar que faz o teste tuberculíneo, que é lá no centro de especialidade, no nosso centro de referência do programa, e então nem sempre a nossa população consegue chegar até lá, porque é longe, questão do horário, às vezes tem criança, não tem com quem deixar, todas essas dificuldades que a gente conseguiu detectar o problema e ajudar a resolver. E é isso, meu muito obrigado a todos, e obrigada também pela valorização do nosso projeto. Ok, obrigada, Natália, pela sua apresentação. Já já a gente vai fazendo, tá, pessoal? As perguntas que vocês forem colocando aí no chat. E vamos para a nossa última apresentação de hoje, que é a da Tatiana Nunes. Su, você pode, por favor, compartilhar a tela? Boa tarde a todos, meu nome é Tatiana Nunes, eu sou médica, pneumologista, trabalho na Fundação Municipal de Saúde como membro técnico do programa de tuberculose, sou também a médica responsável pela referência secundária em tuberculose, que funciona no Instituto de Doenças Tropicais na Tamportela, aqui do estado do Piauí. Então, a nossa contribuição é a respeito de como utilizar a ferramenta do prontuário eletrônico para poder apoiar processos de trabalho, uma estratégia de saúde da família aqui na cidade, no município de Teresina. Seguinte. Os participantes foram as equipes de saúde da família aqui de Teresina, juntamente com o Núcleo de Doenças Negligenciadas, que é onde funciona o programa de tuberculose. O período de execução foi de julho de 2021 a outubro de 2022, mas a nossa pretensão é continuar com esse tipo de atividade, porque a gente enxerga que isso é uma oportunidade para poder fazer uma avaliação dos contatos, que é sempre uma atividade muito desafiadora, apesar de ser um marco importante, né, nos pilares que são descritos do Plano Nacional de Tuberculose. E a motivação exatamente foi essa visão da dificuldade, que é avaliar contatos, e dar oportunidade para o atendimento integral e oportuno ao paciente, quer dizer, o cuidado centrado do paciente, também apoiar as equipes de saúde da família, porque a gente que trabalha em núcleo central, às vezes a gente pode não conseguir enxergar as dificuldades inerentes, né, e a gente cobra deles algumas atividades, que a gente sabe que na grande maioria sabe, mas existem as dificuldades inerentes ao processo, né? E também estreitar a comunicação, porque a gente vê que às vezes a gente consegue ter uma série de documentos que ensinam e orientam o que tem que ser feito, mas é preciso fazer um apoio mais próximo e uma comunicação eficiente para não haver aquele telefone sem fio, onde a gente realmente fale e aquela fala, ela se transmita a outras pessoas que são da equipe de saúde da família. Seguinte. O município de Teresina tem uma área territorial de aproximadamente 1.391.000 km², com uma população estimada em 871.000 habitantes. A cidade é dividida em 4 regionais de saúde, norte, sul, leste e sudeste. Existe uma cobertura ampla de estratégia de saúde da família, o que é um ponto favorável para que a gente possa estar exercendo essa atividade de forma mais completa, né, mais de 95% de cobertura. O número de UBSs na cidade, 91, sendo que 16 estão localizadas em área rural. Por que houve a escolha desse nosso
nossa experiência, né? Porque o nosso relato demonstrou que a gente pode utilizar o que já existe, quer dizer, a gente não teve assim, um custo maior, é simplesmente pegar uma ferramenta que a estratégia de saúde da família já utiliza, que é o prontuário eletrônico, e a gente agora, enquanto núcleo central, enquanto gestão de programa, passou a utilizar também para poder dar orientações e também incentivar para que houvesse a avaliação desses contatos dos pacientes com tuberculose de forma mais oportuna. E assim possibilitar a melhora de comunicação entre os serviços envolvidos, entendendo que a tuberculose, para que o programa funcione de fato, é preciso haver uma rede de assistência, onde a comunicação é algo que é essencial e que vai contribuir com certeza para que o paciente possa ser visto como um todo. E aí, tanto o paciente doente quanto os contatos, porque são parte também do programa de tuberculose. Então, qual foi o problema que a gente identificou e que motivou a gente buscar a ajuda do prontuário eletrônico como ferramenta? Então, existe uma rede de assistência à tuberculose, que aqui no município ela está organizada em atenção básica, equipe de saúde da família, nós temos referências secundárias e terciárias, mas essas referências são reguladas, ou seja, o paciente só chega às referências se houver um encaminhamento com uma data e hora marcado para essas consultas. Então, a gente entende que o acesso, apesar de ser bastante favorecido em termos de atenção básica, estratégia de saúde da família, às vezes aquela dúvida que o profissional da equipe de saúde da família tem, fica um pouco mais difícil de ser tirada, porque as referências são reguladas. Outro problema que a gente observa, que deve ser comum em alguns locais do Brasil, é que existe uma rotatividade alta de profissionais de saúde, sobretudo médicos. Então, esse profissional muitas vezes é treinado, é capacitado, mas ele sabe o serviço. E aí, às vezes, o que a pessoa que está lá, que é capacitada, não passa para quem entra. A gente teve dificuldade de fazer novas capacitações em virtude também da pandemia da Covid-19 e também por custos orçamentários. E a gente sabe que existe uma necessidade dos profissionais da equipe de saúde da família e que a gente precisa ter uma resposta num tempo mais oportuno. Outra coisa é que, muitas vezes, apesar de não ser o habitual, o paciente está internado, mas a rede hospitalar aciona, e aí entra um paciente com tuberculose e os núcleos de vigilância hospitalar querem saber como proceder com os contatos. Então, essa orientação acaba sendo validada também de forma extensiva para a rede hospitalar. O objetivo maior, então, foi dar maior resolutividade num tempo mais oportuno, até que uma consulta presencial, caso se faça necessário, possa ser providenciada. Seguinte. Então, como soluções, a gente sempre está com o telefone na mão, né? Mas a gente acha que é preciso formalizar as perguntas para que a gente, primeiro, não precise estar repetindo a mesma coisa e que o que a gente está falando possa ser seguido por outros profissionais que não aquele que fez o contato telefônico inicial. Então, quando você registra formalmente a pergunta num prontuário eletrônico, isso é um documento que vale para aquele que fez a pergunta e para toda a equipe que acessa aquele prontuário. Isso gera, então, um melhor acompanhamento. Eu acho que foram alguns aprendizados que a pandemia da Covid-19 trouxe, né? A telemedicina, ou chame teleorientação, teleconsulta. Isso a gente tem que trazer e fazer para a tuberculose, porque a gente sabe que os nossos braços e pernas, ou seja, a capilaridade, é uma coisa que às vezes entrava o bom andamento e o andamento oportuno desse processo. Então, a hora que a gente registra, existe como fazer um compartilhamento com todos os elementos da equipe de saúde da família, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde. Então, essa orientação e monitoramento, ela cabe, inclusive, para outras situações, como a gente falou, quando a gente detecta, por exemplo, no nível central, exames de baciloscopia que estão positivos ao final do segundo mês, através do monitoramento com o laboratório, né? Reação adversa, quando a gente detecta um TRM que vem com resistência à rifampicina, resultados de cultura e teste de sensibilidade, como demoram, às vezes cai um pouco no esquecimento, a gente faz essa busca através do prontuário eletrônico, também se chama a atenção dos membros dessa equipe. Os riscos de abandono, que a gente sabe que são inerentes a alguns grupos mais específicos, e, por fim, a avaliação de contatos com orientação. Porque se você identifica um paciente com tuberculose, você vai ter que avaliar esses contatos, e isso vai ser cobrado e orientado via prontuário eletrônico da
gestão do programa municipal para os membros dessa equipe. Seguinte. Então, aqui é um exemplo do prontuário eletrônico, aqui o acesso é meu, né, está aqui o meu nome na parte superior direita, a gente entra no prontuário, vê o histórico desse paciente, habitualmente existe uma pergunta, que é essa que está feita aí no dia 31 de janeiro de 2023, é um profissional da equipe de saúde da família, que faz uma pergunta e ele geralmente tenta encaminhar esse paciente, mas quando isso não é possível, a gente entra através do prontuário eletrônico, porque a gente é acionado via telefone, e a gente responde de forma objetiva aquela pergunta feita pelo profissional, de forma que aquele caso que ele tem uma dúvida ou uma questão, vai ser inicialmente orientado à distância, às vezes isso é suficiente, mas às vezes precisa sim a gente retomar com uma avaliação presencial. Seguinte. Então, quando a gente escreve, aí eu digo a gente, que no caso sou eu que estou escrevendo, mas qualquer pessoa do nosso núcleo lá da gestão do programa de tuberculose pode escrever, a gente remete o que foi o motivo dessa solicitação de orientação, a gente geralmente registra como no subjetivo teleorientação ou teleconsulta, e aí a gente coloca o que é o plano, né? O que está pensado para poder ser feito para ajudar esse paciente. Essa dúvida que a equipe levantou. Seguinte. Então, como resultado, o que a gente observa? A gente observa que existe uma maior efetividade para solucionar situações, problemas, que às vezes vão prescindir de você ter o paciente presencial, porque uma boa orientação com algumas demandas é suficiente para dar andamento ao caso, né? Uma maior acessibilidade à rede especializada através dessa orientação que não é presencial, é virtual, mas que de qualquer forma é uma rede que é especializada. Isso estreita a comunicação, porque a gente deixa de forma objetiva o que é, para qualquer um que seja um membro dessa equipe de saúde da família ter acesso. Então, existe o que é a função do ACS fazer, existe a função do que é o enfermeiro, do que é o médico nesse processo de cuidado desse contato desse paciente. De alguma forma, isso também é formativo, porque não deixa de ser uma educação continuada, porque a gente aproveita e explicita por que tem que pedir o exame, por que no outro caso não pede, que a avaliação inicial é clínica, então isso ajuda também a dar algum senso de educação, né, de educação continuada. E contribui para uma maior resolutividade, a gente precisa ser resolutivo, né, ter ação para poder aquela dúvida chegar ao fim e oferecer o melhor ao paciente. Dessa forma também a gente observa que existe uma continuidade garantida, porque mesmo que haja rotatividade alta dos profissionais, está registrado no prontuário que deve ser feito em relação àquele paciente. Seguinte. E acho que a nossa contribuição é essa, nós somos poucos na nossa equipe aqui do município, mas a gente está tentando, com o que a gente tem, que às vezes a gente tem os recursos e a gente não amplia para fazer o uso para poder estar favorecendo. Às vezes não precisa de muito incentivo financeiro, mas a gente pode usar da melhor forma alguns recursos que a gente tem. E a nossa intenção é essa, pegar o prontuário eletrônico e contribuir para que a gente possa avançar nesse desafio, né, que é essa perda de pacientes avaliados como contato, que a gente sabe que a cascata decai em cada instante, para ver se a gente consegue, assim, cumprir a meta e, sobretudo, promover o que se quer, que é a eliminação da tuberculose nesse grupo de pessoas. Obrigada. Obrigada, Tatiana, pela sua apresentação. Nós temos muitos elogios no chat, né, em relação a todas as apresentações que foram feitas. Muita gente parabenizando. Parabéns, Cristina, pelo excelente trabalho, pela explanação nesta amostra de experiências exitosas. Sabemos do teu esforço para o pleno funcionamento deste plano na rede. Aqui para a Natália, né? Muito bom trabalho, esse trabalho, né, de busca ativa realmente sendo feito, e outros comentários também elogiando as apresentações que foram feitas. Eu vou passar para o Stefano
fazer as suas perguntas e comentários. E aí depois eu tenho algumas perguntas também para poder fazer para vocês e a gente está estimulando o debate. Então, parabenizar Priscila, Tatiana, Natália e Cristina por todas as apresentações e demais participantes da equipe, né? Não se resume só às 4, como elas bem colocaram aqui, mas assim, é uma equipe por trás de todo esse processo. Tem 5 anos, mais ou menos, que eu saí do Programa Nacional de Tuberculose, do Ministério da Saúde. Essas 4 experiências me colocaram de volta dentro do Programa Nacional e isso sempre é muito bom. Passar da Priscila, que traz essa análise e fez uma recordação, um trabalho que a Daniele Pessari encabeçou no Programa Nacional, de conseguir comparar alguns indicadores com dados socioeconômicos do país, que foi utilizado dentro do Plano Nacional, na sua primeira versão, e agora na última também, na sua atualização. E aí depois a Cristina vem nos fala sobre um plano de enfrentamento da tuberculose. Então, planos que a gente precisa fazer, porque nós temos 5.560 Brasil, você nem citar somente a cidade agora, até aumentar a quantidade, como a Priscila mostrou no trabalho dela, com diferentes indicadores, com diferentes situações, e a gente precisa identificar estratégias. Planos realmente, uma hora vai funcionar um determinado aspecto, em outro momento esse aspecto não mais funciona, a gente vai ter que ir atrás de novas estratégias. Então, Porto Alegre traz essa proposta. E aí a gente passa para a Natália, que nos traz um dos gargalos do programa de tuberculose, que é a avaliação de contato. A gente faz o diagnóstico, acompanha esse caso, mas se a gente não consegue quebrar aquela cadeia de transmissão original, aquela pessoa que pode ainda pode ainda transmitir a doença, não é bem enxugar gelo, é quase isso. A gente sempre vai ter a doença presente no nosso meio. Na avaliação de contatos, foi interessantíssimo escutar a experiência de ir atrás. Talvez não seja uma experiência que a gente consiga colocar em vários locais. É um espaço de 600 mil habitantes, é um município. Talvez não seja a mesma estratégia que Porto Alegre consiga fazer, que outros locais consigam fazer, mas é uma estratégia muito interessante de ir atrás. É um problema de saúde pública e a gente precisa encontrar algumas soluções. E, por fim, a Tatiana traz a possibilidade de ampliar a comunicação, de tirar as dúvidas com outros profissionais, com médicos, infectologistas, com pneumologistas, com pessoas que possam, de alguma forma, dar um suporte a quem está na estratégia da família ou em outra unidade qualquer no município. Então, são 4 experiências que realmente, trabalhadas, podem sim fazer a diferença em alguns locais. Perguntas rápidas, tá? Para evitar. Para a Natália, a dúvida é: o trabalho que é feito de análise de contato, vocês utilizam algum instrumento ou somente o SINAM para fazer esse controle de dados e identificados? Para a Cristina, das atividades que foram envolvidas, você já consegue verificar algum tipo de mudança nos números em Porto Alegre? Indicador de abandono, de contatos examinados, etc.? Nós aqui criamos uma planilha online que é compartilhada com o pessoal, principalmente com as unidades de atenção básica, né? Aqueles que ficam mais próximos desses pacientes. Então, a gente tem uma planilha com eles e é através dessa planilha, além do SINAM, que a gente faz essa avaliação.
que a gente faz esse controle desses pacientes e dos contatos dele. Então, sobre indicadores, impactos nos indicadores municipais da vigilância, a gente ainda não percebe, né? Principalmente porque a gente recém fechou de 2021. Mas, no caso do projeto Não Vacila Pop Rua, que já tem 7 meses, né? No início, quando se avaliou a primeira planilha, né? Então, das pessoas em situação de rua com tuberculose, se viu 15% de pacientes em acompanhamento. Em 7 meses, com a planilha, com georreferenciamento, então, a gente tem um grupo no WhatsApp que vai buscando, né, então, todas as, vai se comunicando para poder localizar, então, as pessoas, a gente já passou para 40%. Então, a gente já vê um resultado e essa importância da gente fazer rede e monitorar e discutir e, né, compartilhar as informações, né, para poder manter, então, esse tratamento dessas pessoas. Maravilha. E para a Tatiana, deixa eu fazer aqui a pergunta que acho que caiu, não tinha dado tempo. Se você já consegue, olhando para esses prontuários, vendo essa relação de comunicação, ocorreu já algum tipo de mudança com os indicadores? Vocês conseguem observar isso? E para a Priscila, assim, você falou muito rápido, mas esse método que você utilizou, ele é aplicável a outros locais ou é muito rebuscado do ponto de vista operacional, por exemplo, se um Estado quiser fazer essa análise? Mas eu acho que ele queria justamente que você falasse um pouquinho em relação de conseguir replicar em outros locais e estados essa metodologia utilizada, né? A Priscila. Ele está com probleminha de conexão. Mas aí a gente passa para a Tatiana e depois a Priscila. Tá bom. Então, em termos de indicadores, pelo tempo que a gente começou a desenvolver, a gente ainda não vê isso, né? Os números demoram mais. Mas o que a gente vê é que existe uma maior atenção, porque a gente acaba tendo essa comunicação mais estreita através do prontuário eletrônico, e a gente percebe que quando tem mais gente olhando e mais gente envolvida, acaba havendo também um maior interesse, uma maior responsabilização, uma divisão do que cabe a cada um fazer nessa estrutura desse processo de avaliação de contato, que é desde você captar esse paciente, fazer ele realmente entender a importância de ser avaliado de forma completa e iniciar o tratamento e acompanhar. Então, a gente vê que houve alguma entrada a mais, a gente consegue observar essa entrada de pacientes, e o que a gente quer ver ao longo do tempo, que ainda é pouco, é se eles vão ter mais conclusão, né? A gente vai conseguir ter uma taxa de examinados entre os registrados aumentada e pacientes que efetivamente vão iniciar uma avaliação e que vão concluir o tratamento daqueles que forem indicado iniciar. Oi. Stefano, obrigada pela pergunta. A aplicação desse método ela é um método de inteligência artificial, né? Eu acredito que precisa de um pouco de domínio técnico, sim. E além de aplicar o Camédias, também não deu tempo de apontar isso, né? Mas a gente também comparou o resultado do Camédias com o resultado das classes latentes, né? E a gente também identificou os resultados semelhantes, só para também como uma análise de robustez, né, do trabalho. E a Beatriz, que fez a aplicação para a gente, né, uma estatística da UFBA, eu acredito que ele não seja de tão fácil aplicação para os gestores em geral, né? Entretanto, eu fiquei pensando aqui, eu acho que também não seria esse o caso, né? Não seria necessário. Eu acho que a gente conseguiu identificar esses grupos de municípios do Brasil. Acho que talvez a ideia seria aprimorar esse trabalho futuramente, enfim, tentar englobar mais municípios. E eu acho que os gestores em si, dos municípios, os coordenadores municipais, eles têm esse papel de olhar para os seus indicadores, né, com mais atenção, com esse cuidado, né, enfim,
como se fosse com uma lupa mesmo, né? Acredito que já fazem isso, né? Mas chamar atenção para esses municípios que a gente já identificou. Eu acredito que esse seja a mensagem principal. Stefano, você quer fazer mais alguma pergunta? Eu também tenho algumas aqui para poder fazer para vocês, mas se você quiser, a gente passa a palavra. Quer ir com toda a conexão? Tá, eu vou fazendo aqui qualquer coisa, se precisar você me interrompe. Então, também tem algumas questões aqui, vou começar pela Priscila, né? Eu acho que justamente nessa perspectiva que você estava falando, Priscila, eu queria que você pudesse trazer um pouquinho, né, de que forma esses resultados que foram encontrados, né, no estudo que vocês realizaram, de que forma eles podem estar orientando, né, na definição de estratégias ou de outras estratégias que ainda não foram contempladas no que tange ao controle da doença nesses municípios que foram investigados, né? Aí, para a Cristina, eu queria que você pudesse falar um pouquinho, Cristina, porque eu vi que vocês têm diversas ações, né, dentro do plano de vocês. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho se na construção e elaboração desse plano de vocês, se teve envolvimento da sociedade civil na elaboração desse plano, e também de que forma o plano de enfrentamento à tuberculose, ele se integra, ele se comunica com outros instrumentos de planejamento no âmbito da secretaria, como, por exemplo, o Plano Municipal de Saúde. E, além disso, eu acho que Tatiana vai até gostar um pouquinho desse comentário que eu vou fazer, se vocês tiveram alguma fonte de recurso exclusiva para definição dessas ou para implementação dessas ações que foram previstas no plano de vocês. Eu queria que você pudesse também comentar um pouquinho em relação a isso. Para a Natália, eu vou fazer logo esse bloco, que aí depois vocês vão respondendo. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho, Natália, em relação a como se deu, né, essa articulação, porque eu estou entendendo que nesse processo que vocês vão até os usuários para poder estar fazendo essa avaliação de contatos, vocês também têm aí uma articulação com a atenção primária, com as equipes de atenção primária à saúde, que você pudesse também comentar um pouquinho como se deu esse processo de articulação com as equipes de atenção primária para poder vocês estarem fazendo essa ponte aí, chegando até esses usuários que precisam fazer essa avaliação. Aí vamos fazer esse bloquinho de perguntas e depois eu faço outro. Começa comigo, é isso, Juliane? Priscila. Tá. Outras estratégias que a gente pontuou também no artigo que a gente publicou, além da expansão da atenção básica, que a gente sabe que é difícil nos municípios de grande porte, né? Seria um desafio, mas é uma recomendação que a gente pontuou, né? Além de expandir, fortalecer a atenção básica, a estratégia de saúde da família nesses municípios maiores, porque a gente verificou que a atenção básica que possivelmente colabora, né, para o tratamento diretamente observado, busca de contatos, né, aumento da cura, diminuição do abandono, né. Outras estratégias e intervenções que a gente apontou no trabalho foi o programa Bolsa Família. Então, expandir, né, fortalecer esse programa como uma estratégia que tem efeito, né, na redução de incidência, na melhoria dos indicadores e desfecho da doença. E a gente também colocou lá. E acho que o que as colegas apontaram aqui, que elas já fazem, né, de busca de contatos, estratégias para fazer uma busca ativa, né, dessas pessoas de sintomáticos respiratórios, não só de contatos, mas também focar em populações de alto risco, né, populações mais vulneráveis para o adoecimento, que foi o que a colega apontou com relação à população de rua. Acho que essas estratégias funcionam, né, em aglomerados populacionais, enfim, acho que é por aí. Obrigada, Natália. Então, como eu falei com o Stefano naquela hora, na primeira pergunta, nós temos uma planilha online, que ela é compartilhada com todos as UBSs do nosso município, e quando a notificação chega até nós, a gente automaticamente introduz esse paciente nessa planilha, e é através dessa planilha que às vezes eu vou acompanhando mais os pacientes.
Então, por exemplo, a gente chegou, recebeu uma avaliação, um paciente e ele tem 3 contatos. Eu entro em contato com essa enfermeira, esses contatos foram avaliados? Não, ainda não, nós estamos aguardando. Então, eu dou um prazo, e aí, por exemplo, passa 40 dias, 50 dias, eu entro em contato novamente, porque a gente vai acompanhando, a gente vai atualizando essa planilha com peso, com medicações, com os exames, enfim. E aí, quando a gente vê que esse paciente ainda não teve o contato avaliado, a gente conversa, vê a questão da vulnerabilidade, vê a questão da condição, aí a gente entra em contato com a família. Aí é onde a gente decide se o carro que vai levar, ou nós que vamos até esse paciente. Isso na questão da avaliação dos contatos. Quando é em relação à entrega de medicamentos, aquele risco de abandono, aí já é o contrário. O pessoal da atenção, eles entram em contato comigo e falam, Natália, esse paciente não veio buscar a medicação, então tem que ir atrás dele. Aí é onde a gente entra em contato com esse paciente, ou bate na porta da casa desse paciente para ver o porquê que ele não recebeu essa medicação, e a gente acha a melhor forma dele tomar a medicação. Natália, só aproveitando ainda na sua fala, esse carro que você fala é o carro da vigilância epidemiológica aí? Ou Então, que carro de transporte que vocês utilizam? Nós utilizamos os dois. Quando nós vamos até o paciente, nós da vigilância, a gente usa o carro aqui próprio da vigilância. A gente tem o carro, a gente usa ele e vai até o paciente. Geralmente, quando é fim de semana que nós temos o pessoal dos transportes, né, do município, que a gente entra em contato com eles, conversa, combina, e eles conseguem o carro para nós com o motorista. E tem o do transporte também, que é o do próprio do município, que faz transporte de pacientes de quimioterapia, pacientes renais, aí a gente, via ofício, agenda com eles o dia da consulta, agenda o dia do transporte, envia os endereços, eles levam o paciente e buscam até a consulta. Obrigada. Cristina? Então, na relação da participação da sociedade civil, diretamente na construção do plano, não houve participação, como eu disse, foi uma coisa super rápida, e aí houve a intervenção, que eu sempre digo, maravilhosa intervenção, então, da coordenação de políticas públicas, mas quando então assumi a tuberculose lá em dezembro de 2021, as primeiras coisas que eu pensei e fiz foi entrar em contato então com o comitê de enfrentamento, né, para poder iniciar essa participação. Então eu tenho participado na medida do possível, né, ativamente, e então, assim, sempre levando em consideração o que a gente discute, então, nos espaços. Para revisão, e também agora a gente tem uma proximidade muito maior, né, porque ao longo do ano a gente, então, foi fazendo essas ações de aproximação, então, e com as ONGs, principalmente, e também com coletivos, né, inclusive, eu sempre vou falar, porque é o melhor projeto do Não Vacila Pop Rua, então, que tem participação do coletivo Pop Rua, e então, para a revisão, que a gente já vai ter que rever, né, fazer uma revisão do plano, então, para mudar as estratégias que não vão dar certo, que a gente não vai conseguir, ou enfim, então a gente já prevê essa participação mais próxima, então, na revisão do plano. Em relação a investimento, como a gente está dando a coordenação de HIV, então a gente ainda consegue compartilhar, né, então, o repasse, mas a gente tem também eu não tinha falado, mas a assessoria de comunicação tem sido muito parceira para a gente poder colocar, então, na rua a palavra da tuberculose, né, então eu sempre preciso agradecer a elas, porque a gente só consegue ir para trás do ônibus se elas estão conosco, né, então, mas diretamente a gente ainda não. Ok. Eu queria também abrir, né, uma rodada de comentários, perguntas, se vocês tiverem entre si, mas eu de imediato vou fazer uma também para a Tatiana, que diz respeito a essa questão de capacitação, orientação das equipes para poder estar fazendo uso dessa ferramenta que eu estou entendendo que é como se fosse uma
uma ferramenta de telemedicina, né, que acaba auxiliando vocês nesse processo de orientação. Se tem alguma estratégia sendo desenvolvida nesse sentido, até de estar divulgando, né, isso para os profissionais da rede. E também abro para vocês, né, Cristina, Priscila, se vocês quiserem fazer perguntas ou tiverem dúvidas entre vocês nas apresentações que foram feitas. Tá. Então, na verdade, a gente está utilizando a estratégia de teleorientação, telemedicina, né? Porque nós não chamamos só telemedicina porque as pessoas do nosso núcleo, a gente tem médico, tem enfermeiro, tem técnico de enfermagem, elas podem estar participando e acessando o prontuário eletrônico, né? Que é uma ferramenta que já é utilizada na atenção básica, porque é o prontuário eletrônico do cidadão que está aí disperso, né, em todo o Brasil. Mas é uma teleorientação que quem orienta entra nesse prontuário, recebe a pergunta, habitualmente a gente recebe nos nossos telefones, a pessoa que mais recebe ligação quase 24 horas por dia é a Solange, que é uma enfermeira super atuante, uma experiência absurda em tuberculose, e aí ela quer sempre resolver, e na intenção de resolver, de alguma forma foi ela que motivou a gente a ter esse start de utilizar uma ferramenta que é padronizada, porque é um prontuário, alguma coisa que você registra e que todo mundo vai estar tomando conhecimento. E aí o que acontece é que as pessoas têm o contato da nossa organização lá do programa, né? E a gente pede que eles façam oficialmente registro o que é a dúvida no prontuário eletrônico, e a gente acessa o prontuário eletrônico a despeito de dar alguma orientação já informal por telefone, mas a gente faz o registro formalizado nesse prontuário, e aí esclarece as dúvidas, né? A intenção é que a gente continue fazendo as capacitações que pararam por conta da pandemia e nunca mais foram retomadas, né? A gente também está em construção do plano aí, que nem a Cristina mencionou, e a Juliana falou que eu ia entender, porque a gente está tentando colocar o que é o financiamento, porque o plano vai em frente, ele precisa ter um fundo que você diga de onde que vem esse financiamento, né? E espero que com essa nova resolução do Conselho Nacional de Saúde, onde a tuberculose foi citada como algo importante, isso venha realmente para todo mundo, né? Então, o que a gente faz é isso, tá fazendo esse levantamento via o que a gente recebe de demanda. A intenção é que a gente dê uma aperfeiçoada a partir do momento que a gente vai tentar agora levantar, a partir do caso índice, né, de tuberculose, quem são os contatos, e já fazer um comunicado dentro do prontuário eletrônico informando, olha, tem tantos contatos que foram registrados, precisam ser examinados de tal forma, o passo é esse, e lembrando o que é a sequência desse caminhar aí para poder ver se essa cascata não cai tanto. Tatiana, obrigada. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Fiquem à vontade se tiverem. E Stefano ainda está com a gente aí? Quer fazer algum comentário? Tem mais alguma pergunta? Se alguém também que está assistindo a gente pelo YouTube, né, podem enviar suas perguntas aqui pelo chat que a gente faz. Pode falar, Stefano. Não, só para responder, eu estou satisfeito com todas as respostas, tá? Todas de parabéns com cada uma das experiências. Obrigada. Cristina, eu ainda tenho para poder, enquanto o pessoal não faz perguntas, eu vou fazendo algumas para poder a gente também ir trocando aqui. O que é que você vê como os principais desafios, ou ainda o que é que você vê de principais dificuldades para a operacionalização dessas estratégias que foram definidas no plano? Algumas relacionadas ao financiamento, principalmente, mas outras a gente... desafio, mas na verdade é a realidade local, né? Como eu citei, a troca das equipes da atenção primária, a gente ainda não tem uma estabilidade agora, foi feito então um edital para 10 anos, então há esperança então que as equipes permaneçam e os profissionais permaneçam para criação de vínculo, para a continuidade do cuidado. Então, por enquanto, esse tem sido, então, um ponto principal para nós de dificuldade, mas não numa crítica aos profissionais que estão trabalhando, mas pelo tempo, né, que estão trabalhando na rede, exatamente para a gente não conseguir ainda alcançar todos,
principalmente esse foi um dos motivos que a gente trouxe o CRTB, o protagonismo dos CRTBs de novo dentro do município. A gente tem áreas que estão ainda desassistidas de centro de referência mais local, né? Esse também é um outro desafio, né? Porque a gente ainda não conseguiu colocar centros de referências mais estratégicos, assim como o SAI, mas a gente conseguiu, inclusive, estamos abrindo mais uma UDM, né? Junto ao lado do CRTB Navegantes, para então poder fazer esse cuidado do co-infectado e ele poder também sair, né? Com seu medicamento todo, né, no mesmo lugar, mas, enfim, acho que o maior desafio hoje é poder alcançar os profissionais da atenção primária e fazer esse trabalho continuado, assim, a educação permanente tem sido efetiva, mas ainda não o suficiente, né, então a gente está aguardando essa estabilidade dos profissionais para a gente poder, então, perceber uma melhora mais significativa na atenção primária. Acho que esse é o principal. Obrigada, Cristina. Eu ainda tenho uma questão para a Tatiana, e acho que tem a ver também com essa necessidade que a gente tem de estar sempre trabalhando de forma conjunta, né? Então, a gente precisa estar muito próximo das equipes de atenção primária, porque é a principal porta de acesso realmente para esses usuários. E aí, Tatiana, eu queria saber de você em relação a essa utilização do prontuário eletrônico, que você pudesse comentar um pouquinho de que forma as equipes elas têm aceitado, né, essa forma de trabalho, utilizando essa ferramenta, nessa perspectiva de estar, de repente, reorientando o processo de trabalho de vocês para essa questão do controle da tuberculose. O que a gente percebe é que tem muita gente que tem vontade de fazer e esbarra, às vezes, na dúvida de como fazer. A gente sabe que existe vários documentos explicando, está sempre saindo uma nota, fazendo alguma modificação. Agora mesmo a gente deve passar por alguma coisa em relação ao PPD, que vai provavelmente estar desabastecido, e a gente vai ter que repensar como fazer e reorientar, como já houve em 2014. Mas, assim, a gente aposta que a pessoa que liga e pede informação é porque ela está com interesse de fazer. Então, a gente tem que apostar nisso. E a gente sabe que essa percepção de atuar, mesmo sendo uma equipe, é muito variável de pessoa para pessoa, de equipe a equipe, mas se em cada equipe de saúde da família houver alguém que tem aquela vontade, que está mais motivado para ver isso acontecer, isso já é suficiente, porque acaba sendo aquela enzimazinha que vai estar contaminando todo mundo. E formalizar parece ser uma burocracia, mas não é, porque às vezes, como eu falei da Solange, mas tem também a Ana Cecília, que é quem fica diretamente envolvida com essa parte do sistema da ILTB, às vezes nós três recebíamos de pessoas diferentes, de uma mesma equipe, a mesma pergunta. Então, assim, essa comunicação precisa ser afinada, precisa ser refinada, precisa estar de uma forma que seja objetiva para que todo mundo se comunique de forma inteligível, compreensível, mas que dentro de uma própria equipe todos se vejam, porque às vezes recebeu orientação por telefone, o outro não está sabendo, aí eles não se encontram e fica a mesma pergunta como se já não houvesse uma justificativa. Então, a intenção é essa, tá? Esse refinamento. Então, eu creio que do ponto de vista de equipe de saúde da família, a gente tem sempre muito respeito, porque a gente cobra muito deles e a gente cobra tuberculose, mas eles têm hanseníase, eles têm hiperdia, e aí vem campanha, e a gente sabe que a tuberculose, ela acaba, infelizmente, sendo negligenciada, porque tudo que é hiperagudo vai exigir uma resposta rápida, e está aí a Covid mostrando mais uma vez que os serviços foram desestruturados rapidamente para atender uma necessidade aguda, e até hoje a gente está colhendo frutos que não são muito bons de doenças que são crônicas, como hanseníase e tuberculose. Então, tudo que a gente puder para refinar e para apoiar, vai ser bem recebido, com certeza. E a gente tem que entender que a gente, como parte de uma rede, a gente tem que dar esse tipo de assistência. Não é que a gente vá fazer, mas a gente pode estar apoiando de forma a dar segurança no fazer, entendeu? Ótimo. Natália, teve uma pergunta aqui que foi feita justamente no momento que você estava fazendo sua apresentação, que
A Gabriela Barreto, ela perguntou como é que vocês fazem, né, nesse processo de avaliação o raio-x e a consulta de avaliação de contatos. E ela também gostaria de saber qual é a cobertura de atenção básica no município de Aparecida de Goiânia. Em relação à cobertura, atualmente nós temos 42 unidades de atenção básica, 5 unidades de urgência, 3 UPAs e 2 CAIS, e um centro de referência em tuberculose. Em relação à atenção básica, a gente ainda às vezes passa por alguns probleminhas por causa da questão de RH. A contratação aqui é aquela de parceria, então, muitos dos nossos funcionários, dos enfermeiros, médicos, são credenciados, então a rotatividade é muito grande, então existem alguns momentos em que a gente passa por equipes sem profissional. Então, esse aí é um problema que nós da vigilância também temos que ficar atentos, porque às vezes eu tenho um paciente em acompanhamento de tuberculose, mas eu não tenho um enfermeiro, ou às vezes eu não tenho médico, então eu tenho que adaptar o tratamento dele. Como assim adaptar? Por exemplo, eu não tenho médico, ele precisa passar por uma consulta, então eu tenho que organizar uma consulta com o nosso infectologista para ele, aí tem que ver a questão do transporte para facilitar, ou às vezes eu não tenho um enfermeiro, e a gente sabe que por mais que nós temos os médicos, temos o pessoal lá da equipe, o que fica mais próximo, o que fica mais atento com essas questões, sempre é a enfermagem, não desmerecendo os outros profissionais. Então, assim, essa questão da época de entregar a medicação, se esse paciente, para ser orientado, se ele está tomando direitinho, se não está. Qual é a outra pergunta? O do raio-x, né? Questão do raio-x. O raio-x, aí a gente também vai com esse problema da questão do transporte. Por quê? Porque os locais que fazem raio-x são são as unidades de emergência. Então, o nosso centro de especialidade, o nosso centro de referência, embora ele seja muito grande, tenha várias especialidades lá dentro, a gente não tem um raio-x. E as unidades de atenção básica também não têm. Então, a gente orienta os nossos pacientes, eles têm que ir na emergência, fazer esse raio-x, ou fazer em uma outra unidade, para depois mostrar para o médico. Então, a gente também tem essa dificuldade aí com relação a esses exames de imagem. Tem mais alguma que eu não me lembro? Não, foram essas vezes, né? Pelo menos foram essas aqui do chat. Tem muita gente parabenizando, né, pelas apresentações, gostei muito. Parabéns pela troca de experiências, Graciliane, de Arapiraca, Alagoas. Então, tem muita gente participando de vários, acompanhando, né, essa discussão aqui de várias questões. A gente está chegando já nos 15 minutos finais aí do nosso webinar de hoje. Eu gostaria de aproveitar, né, o Stefano, que está com a gente ainda, para poder fazer comentários finais, se ele conseguir aí fazer alguns comentários finais, e depois eu posso passar para vocês. Esse é o desafio, conseguir fazer os comentários finais. Queria só agradecer o convite, pedir desculpas pela conexão. Foge, eu tentando aqui de todo jeito, mas realmente não consigo mais do que isso, o tempo todo caindo, mas consegui escutar todas as 4 apresentações, foram, como eu já falei algumas vezes, muito boas, e é isso, acho que a gente segue no desafio que está lá no plano, a eliminação da tuberculose. Não é um desafio simples, muito pelo contrário, é um desafio bem complicado, bem amplo, mas que com o nosso esforço, com o esforço da atenção primária, vigilância, município, Estado, Ministério da Saúde, Fiocruz, universidade, sociedade civil, a gente vai, se não alcançar, chegar próximo. E cada passo que é dado é uma meta que é alcançada, um objetivo que é conquistado. Então, a gente siga nessa luta, mas saiba que lá no final essa luta vai ser maior do que nós todos, porque ela não é para nós, ela é para aquela pessoa que está com tuberculose, que tem a doença, que, como
vocês falaram das apresentações, sofre durante o tratamento, quer seja numa intercorrência, quer seja com os diversos abandonos por conta de vulnerabilidades que a pessoa tem, quer seja por conta que deixaram de avisar que ela ia sair do presídio e ela agora está livre e a gente vai ter que dar um jeito de ir atrás dela em outros locais. Os desafios são enormes e a gente tem que conviver com isso. E é isso, a esperança, sequência, a gente segue nessa luta e podem contar comigo sempre que precisar. Costumo dizer que o bacilo ele já é multiresistente em mim, então sempre à disposição do programa de tuberculose. Obrigado. Obrigada, Stefano. A gente agora vai passar para cada uma de vocês, para vocês fazerem comentários aí gerais e finais para a gente dando encaminhamento aqui ao webinar. Vamos começar com a Priscila, na sequência, né? Só agradecer, Juliane, a oportunidade e o reconhecimento desse trabalho. Fico bastante feliz, deu bastante trabalho. E ainda bem que eu já falei bastante dele em vários momentos, mas eu fico bastante feliz com esse reconhecimento. Obrigada pela nossa parceria e que continue. Parabéns também às colegas Natália, Tatiana, Cristina, pela realização desse trabalho. Na assistência também, já estive, né, na assistência, sei como que é. Parabéns. Cristina? Também agradecer, né, para nós, foi muito satisfatório preparar a apresentação, porque aí fez a gente olhar tudo que a gente já está conseguindo colocar, ainda faltou coisa para colocar ali, né, então a gente tem feito uma força-tarefa, e aí a importância, então, do plano ter sido construído a várias mãos, porque essa corresponsabilidade, então, né, da execução das estratégias, ela é como foi falado aqui, existe, então, um comprometimento maior das pessoas envolvidas, né, e também foi muito satisfatório escutar as experiências, né, tanto da investigação de contatos que a Natália trouxe e que para mim já anotei coisas aqui, né, para a gente trazer para Porto Alegre, também com a apresentação da Tatiana, a gente faz registros no ESUS, só que as pessoas ainda não leem, então é algo que a gente tem, dá certo, vi que dá certo, então, para a gente colocar mais em prática e tentar, então, fazer mais similar, para a gente poder alcançar, então, esse objetivo de usar o PEC como uma ferramenta de comunicação, né, então, para mim, para nós aqui foi muito satisfatório, e eu agradeço novamente. E parabenizo, né, então, todo mundo. Obrigada, Natália. Bom, primeiro eu queria agradecer, é sempre bom, quem não gosta de ser reconhecido, né? Então, quando a gente faz esse trabalho, assim, tem esse reconhecimento, para a gente da equipe aqui foi muito bom, que a gente vê que é um esforço de um ano que está dando certo e que está sendo valorizado. E é muito bom a gente assistir, compartilhar, ver com os outros colegas com os problemas deles, as soluções, que é quando a gente vê que nós não estamos sozinhos nessa luta, que as dificuldades que a gente tem aqui, outros lugares também têm, às vezes nem sempre iguais, mas está todo mundo ali em busca, que é a eliminação da TB. E eu espero que um dia a gente possa fazer uma reunião aqui, todo mundo junto, contando as experiências da eliminação da tuberculose, porque eu sou uma pessoa otimista. Temos até 2030, né? A meta está sendo aí colocada, né? Eliminar a tuberculose como problema de saúde pública até 2030. E é engraçado que você falou aí do reconhecimento. O reconhecimento, inclusive, foi uma das coisas que aqui a coordenação fez, né, no ano passado, de estar reconhecendo aqueles estados, municípios, coordenações que tiveram um desempenho de alcance de metas que estão pactuadas, né? Então, quando a Natália falou que teve esse reconhecimento, é uma forma também da gente estar estimulando essas coordenações e estar divulgando também, né, o quanto que tem sido avanços nesses locais. Tatiana? Agradecer a oportunidade de estar aqui nessa tarde, né?
aprendendo sempre, e naquela expectativa, que eu também sou otimista, apesar das dificuldades, né, que haja sempre pessoas com motivação para olhar e dar voz, né, a gente tem que olhar e dar voz à tuberculose, porque o silêncio às vezes não é uma coisa boa, né, e lembrar que o cuidado centrado na pessoa, ele deve ser sempre, né, buscado, claro, mas a gente tem que reconhecer que os serviços e nós, os profissionais, somos o caminho, somos o meio, né, para que isso possa ser realmente efetivado. Então, no final de tudo, o que a gente precisa é cuidar de todos, para que as coisas possam ser, receber investimento, reconhecimento, apoio, e que a gente possa chegar ao que todo mundo aqui deseja, que é a eliminação da tuberculose. Obrigada. Tem aqui esse comentário que a Luzélia Souza colocou, né? Dá gosto de ver equipes tão dispostas e engajadas com o serviço. Parabéns. Então, acho que já para encerrando o nosso webinar, agradecer, né, a participação e a apresentação de vocês, Natália, Tatiana, Cristina, Priscila, também a contribuição de Stefano, né, da Fiocruz Brasília, que sempre está disposto a estar contribuindo com os nossos eventos aqui, as atividades que a gente faz, e dizer que estamos juntos, né, nessa luta. Nós fizemos esse ciclo de webinários, ainda temos mais um que vai tratar especificamente sobre orientações para o tratamento da ILTB, orientações para os enfermeiros, né, no que diz respeito ao tratamento da infecção latente da tuberculose, no próximo dia 4, mas as que fizemos até hoje foi justamente para divulgar essas experiências exitosas que fizemos a seleção através do edital, né? A gente teve um total de 61 inscrições, experiências que foram inscritas, e 15 foram selecionadas. A gente está divulgando tanto nesses webinários que a gente está realizando, também outras foram selecionadas, né, para apresentação no seminário internacional que a gente vai ter em abril, ainda como parte das atividades aí de mobilização e luta contra a tuberculose. E, além disso, né, todas vocês depois vão ser contactadas em relação às orientações para a publicação. Mas gostaria, né, de agradecer a participação de vocês, a contribuição, todas aquelas pessoas que nos acompanharam aí na transmissão, estão com a gente até esse momento, e dizer, né, que a declaração de vocês vai estar disponível lá no webinar, e estamos aqui disponíveis também para o que vocês precisarem, e agradecer realmente a contribuição, a participação de todos e todas. Muito obrigada, pessoal. Foi realmente uma tarde que a gente troca, né? Que a gente compartilha e que a gente aprende também. Obrigada a todos e todas. Até mais. Tchau, tchau.